Você que sente no fundo da alma que existe algo mais, algo que não se deixa ver nas rotinas, nos dias iguais, nos diálogos vazios. Este vídeo é para você. Cada palavra que você ouvir aqui, cada silêncio que se abre entre as linhas, é um convite direto ao que Blavatsky chamaria de despertar real. Não é teoria, não é filosofia distante, é o chamado de quem já acordou para a própria essência. Escreva agora nos comentários, mesmo que seja apenas uma palavra, despertei, e sinta essa pequena chama se conectar com algo muito maior. Imagine por um instante que existe um campo invisível ao seu redor, vibrando, pulsando, moldando sua vida sem que você perceba. Esse campo são os padrões herdados da psique humana, aquilo que todos carregamos desde que nascemos, repetindo o que veio antes de nós. Helena Blavatsky dizia que despertar é perceber esses fios invisíveis, tocá-los com consciência e aprender a dançar com eles, ao invés de ser arrastado por eles. No corpo, sinta sua respiração se expandir, seu peito se abrir. Visualize uma luz tênue, quase imperceptível, descendo sobre sua cabeça e preenchendo cada célula. É a energia do despertar que muitos relatam sentir quando se permitem olhar para dentro, sem medo do que encontrarão. Essa luz não julga, ela apenas revela, ela apenas ativa. Muitos vivem presos ao que Blavatsky chamaria de dinâmicas mentais invisíveis, reproduzindo hábitos, medos, pensamentos que não são realmente seus. A primeira chave é a observação. Observar sem reagir, sem racionalizar, apenas perceber. Este é o portal que separa o sono da vigília. Quem pratica relata mudanças significativas, pequenas, sutis, mas irrevogáveis. Cada emoção reprimida, cada desejo oculto, cada trauma não integrado é um fio que puxa sua energia para baixo. A mensagem de Blavatsky é clara. Não é sobre eliminar, mas compreender. Olhar para o que você tem evitado, acolher e transformar. Imagine que você é um alquimista da própria vida, transformando chumbo em ouro, dor em insight, medo em coragem. Quando você reconhece esses padrões inconscientes, algo muda no corpo e na mente. Um espaço se abre entre o que você é e o que você pensa que é. É nesse espaço que a verdadeira consciência surge. É onde você sente pela primeira vez que há liberdade além do esperado, que há luz além do visível, que há silêncio além do barulho constante da mente. Blavatsky nos lembra que o despertar é gradual, mas inescapável para quem já sente a semente dentro de si. É como uma maré que cresce lentamente, mas não deixa margem de retorno. Cada insight é uma onda que remove um grão de areia da cegueira e, de repente, você percebe que estava carregando correntes que nem sabia que existiam. Não se engane, este despertar não é confortável. Ele pode causar dor, desconforto, ansiedade, mas essa dor é a mesma que os alquimistas chamam de ponto de pressão da transformação. Se você sente inquietação, se sente que algo em você deseja quebrar o ciclo, saiba que é o chamado certo. A vida está abrindo portas invisíveis. Visualize agora sua mente como um templo antigo. Cada pensamento repetitivo é uma pedra solta. Cada emoção reprimida é um teto rachado. Blavatsky dizia que o trabalho espiritual é restaurar esse templo, pedra por pedra, sem pressa, com reverência, com disciplina e, principalmente, com amor silencioso. Muitos relatam que, ao fazer isso, sentem uma paz que nunca imaginaram possível. Quando você percebe essas dinâmicas mentais invisíveis, começa a notar padrões repetidos nos outros, nas situações, nos relacionamentos. Não para julgar, mas para compreender. Essa compreensão gera liberdade. Você deixa de reagir automaticamente, deixa de ser arrastado e começa a participar conscientemente da dança da vida. O despertar também é sentido no corpo. É como se cada célula ganhasse memória própria, começando a ressoar com algo maior. Blavatsky chamaria isso de alinhamento com o plano da consciência universal. Não é magia, não é misticismo vazio. É uma frequência que muitos relatam perceber apenas quando se permitem sentir profundamente, sem filtros, sem medo, sem pressa.
Muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda quando começam a questionar suas verdades internas. Não para negar, mas para expandir. Cada crença examinada é um passo para fora do labirinto. Cada dúvida é um portal para dentro de si mesmo. A verdadeira sabedoria, dizia Blavatsky, surge quando você se torna consciente de sua própria consciência. Se você já sentiu, mesmo que de forma sutil, que não pertence totalmente ao mundo ao redor, que há algo além, que há algo faltando nas explicações convencionais, saiba que essa sensação é o primeiro sinal do despertar. Não subestime. É o sussurro da alma pedindo atenção. É o chamado que todos que despertaram inevitavelmente ouvirão. A mente desperta, observa sem identificar. Ela percebe o movimento do mundo, mas não é arrastada por ele. Ela sente emoções, mas não é dominada por elas. Ela conhece os modelos herdados da psique humana, mas não se perde neles. Esse estado não é apenas conhecimento intelectual. É vivência, é prática, é sentir cada momento como se fosse único e eterno. A mensagem central de Blavatsky é clara. Despertar não é opcional. Para quem sente a semente interna, é inevitável. A diferença está em como você responde ao chamado. Você pode resistir, ignorar, adiar, mas a vida sempre cria situações, encontros, insights que forçam o olhar para dentro. O despertar é gentil, mas firme. Imagine agora que há uma linha tênue entre você e o que você chama de realidade. Cada pensamento inconsciente, cada reação automática é uma pequena teia que o mantém preso. Ao observar, ao refletir, ao praticar a presença, você começa a desfazer essas teias. Muitos relatam sentir leveza crescente, clareza crescente, conexão crescente. O despertar também transforma a percepção do tempo. Momentos comuns se tornam símbolos, sinais, guias. Situações repetidas deixam de ser aleatórias e passam a ser compreendidas como passos na jornada interior. Blavatsky dizia que a vida é uma série de exercícios, cada um desenhado para abrir portais internos, se você souber observar. Ao final deste processo, mesmo que ainda distante do que você imagina como iluminação, algo muda para sempre. Você percebe que não precisa de permissão para ser livre, que não depende de validação externa, que a rota para casa estava dentro de você o tempo todo. Quem pratica relata uma sensação de presença intensa, de alinhamento com a própria essência, de calma profunda. E aqui, neste momento, ao ouvir estas palavras, algo já começou a se mover dentro de você. Um fio invisível, tênue, mas potente, conectando sua consciência a uma frequência mais ampla. Blavatsky nos lembra que essas mudanças são silenciosas, quase imperceptíveis, mas definitivas. Cada percepção nova é uma fagulha que acende outra, até que a luz interna se torna difícil de ignorar. Agora, pergunte-se, você está realmente atento ao que sente, ao que pensa, ao que deseja? Ou ainda permite que os padrões herdados da psique humana decidam por você? Não há certo ou errado, apenas percepção. E toda percepção é um portal. Cada escolha consciente é uma expansão da própria alma. Sinta esta pergunta ressoando. Estou pronto para olhar para dentro e reconhecer minha própria essência? Deixe essa pergunta pairar, respire com ela, sinta no corpo. Não responda ainda, apenas sinta. Muitos relatam que só o ato de perceber já muda algo profundamente. E à medida que continua a ouvir, a visualizar, a sentir, saiba que o despertar não tem fim. Ele se aprofunda, se expande, se intensifica. Cada insight é um degrau, cada reflexão é um portal, cada prática consciente é uma chave. Blavatsky nos lembra que a jornada é infinita, mas cada passo é um mergulho direto na própria divindade. Agora, escreva novamente nos comentários uma palavra que represente seu estado neste momento. Pode ser simples, luz, desperto, início. Isso conecta sua energia com outros que sentem o mesmo chamado. E saiba, o vídeo apenas começou a ativar o que estava adormecido. A verdadeira viagem começa
quando você se permite continuar a olhar, a sentir, a despertar. O que você percebe quando observa suas próprias emoções, pensamentos e hábitos agora? Você sente uma leve diferença? Um espaço novo? Um fio de liberdade? Isso é apenas o começo. E mesmo que o mundo ao redor pareça igual, dentro de você, algo essencial começou a se mover. Quem desperta inevitavelmente terá que enfrentar a si mesmo. Não há fuga, mas há uma beleza silenciosa nesse confronto. Blavatsky chamaria de alquimia da alma. Cada dúvida, cada medo, cada resistência se transforma em luz quando percebido com atenção. E você, neste instante, já iniciou essa alquimia. Sinta novamente a luz dentro de você, pulsando, sutil, mas firme. Respire. Sinta cada célula, cada batida, cada energia se conectando ao que é maior, ao que é invisível, ao que é eterno. Muitos relatam que apenas alguns minutos de atenção plena já mudam a percepção do dia inteiro. E então pergunte-se, o que você faria se soubesse que cada escolha consciente transforma sua realidade interna? Como seria sua vida se cada ação fosse alinhada com a essência e não com padrões herdados? Esse é o convite que Blavatsky nos faz. Viver conscientemente, sentir profundamente, despertar completamente. Você sente o chamado crescendo dentro de si? Uma leve inquietação, um calor, uma vibração? Isso é a energia do despertar se movendo. E quanto mais você se permite observar, sentir e praticar, mais intensa ela se torna. Quem desperta percebe rapidamente que não há retorno, apenas expansão. O que você ainda não percebeu sobre si mesmo? Quais camadas permanecem ocultas? Blavatsky ensina que o despertar é revelação progressiva. Nada é forçado, nada é apressado. Mas cada percepção nova abre portas que antes estavam invisíveis. Pergunte-se, você quer continuar abrindo essas portas? E aqui, no silêncio entre estas palavras, você encontra a primeira resposta. Não é resposta de lógica, mas resposta de sentir. Respire, perceba, note as sensações, o espaço interno, a conexão silenciosa que agora existe. Cada respiração é uma nova oportunidade de perceber mais profundamente. Agora, pare e sinta a questão que permanece. Se eu posso despertar assim, o que mais está disponível para mim? Deixe essa pergunta ecoar. Ela é a faísca que acenderá a próxima revelação. E lembre-se, quem desperta não termina nunca. Apenas continua a mergulhar, passo a passo, insight após insight, na própria consciência, sempre. Enquanto você sente o fluxo sutil se intensificando, perceba que cada percepção sua não é apenas um reflexo do mundo, mas um espelho da própria consciência. Blavatsky nos leva a compreender que o real despertar não acontece ao redor, mas dentro. E dentro, há territórios que parecem vazios, mas estão cheios de energia silenciosa, esperando apenas que você se permita perceber. Cada instante de atenção plena é como um toque invisível que reorganiza o que você pensava ser sólido. A mente desperta se comporta de maneira inesperada. Você sente pensamentos surgindo e desaparecendo, mas não mais como inimigos ou obstáculos. Eles passam como nuvens, revelando a vastidão azul que sempre esteve acima. Muitos imaginam que controlar a mente significa sufocá-la ou discipliná-la. Mas a verdadeira transmutação surge quando você permite que ela flua, sem resistência, revelando padrões que antes pareciam aleatórios. Sinta agora uma vibração interna que surge do estômago e sobe lentamente pelo peito. É uma energia antiga, ancestral, que muitos descrevem como familiar e ao mesmo tempo desconhecida. Blavatsky a chamaria de eco da consciência universal. Ela não exige nada, mas responde imediatamente quando você observa com atenção e reverência. É nesse espaço que você percebe a diferença entre conhecer e viver. Quando olhamos para nossas experiências passadas, algo surge que poucos identificam. Aquilo que você sempre rejeitou ou esqueceu é a chave para a transformação. Cada memória, cada emoção escondida, cada desejo reprimido é um fragmento da sua alquimia pessoal. A diferença está em não lutar contra eles, mas em reconhecer a presença silenciosa
que habita cada fragmento. Há momentos em que você sente um vazio estranho, uma sensação de deslocamento, de não pertencer totalmente. Blavatsky afirmava que esse é o sinal de que a alma está despertando. Não é castigo ou confusão, é a consciência chamando você para uma percepção mais ampla. Sinta esse espaço como um campo fértil, pronto para semear novas verdades internas. A respiração se torna mais do que oxigênio. Ela é ponte entre o corpo e o invisível. Cada inspiração ativa regiões esquecidas. Cada expiração libera bloqueios silenciosos. Quem pratica, relatam que esse simples ato consciente já provoca insights que a mente comum jamais alcançaria. A magia está na atenção, na presença, na decisão de observar cada instante. Agora, perceba os pensamentos que surgem sobre você mesmo. Não tente mudar, não tente julgar. Apenas observe. Blavatsky nos ensina que a verdadeira liberdade não é conquistar algo externo, mas perceber que cada camada interna é apenas um véu que pode ser atravessado. E atravessar não exige esforço, apenas percepção. Existem momentos em que o mundo parece pesar, como se cada objeto, cada som, cada interação estivesse impregnada de densidade. Mas no silêncio interno, percebe-se que essa densidade é apenas reflexo do olhar ainda condicionado. A percepção desperta transforma o peso em movimento, o caos em harmonia sutil. Imagine a energia da sua coluna subindo, suavemente, até a cabeça. Cada vértebra é uma porta. Cada movimento de energia é uma chave. Muitos acreditam que espiritualidade é algo distante, mas Blavatsky revela que é profundamente corpórea, sensível, ligada à percepção mais concreta do ser. O tempo também se altera, não como relógio, mas como ritmo interno. Momentos pequenos podem conter eternidade, segundos podem se expandir como oceanos. Essa é a percepção que desperta a consciência. Não há começo nem fim, apenas o fluir constante do agora. A percepção desperta, observa os condicionamentos coletivos sem se identificar com eles. Cada padrão herdado que antes parecia inevitável, agora se apresenta como uma escolha invisível, um convite para decidir conscientemente. Quem pratica relata que, ao perceber isso, surge uma sensação inédita de autonomia, mesmo que silenciosa. Visualize agora uma esfera de luz ao seu redor. Não é algo imaginário, é a projeção do seu próprio campo de consciência expandida. Cada pensamento consciente, cada emoção integrada, aumenta essa esfera. Blavatsky chamaria isso de manifestação do corpo de luz interno. Ele cresce silenciosamente, mas com impacto profundo na percepção cotidiana. Há paradoxos que surgem naturalmente nesse despertar. Aquilo que parecia essencial se dissolve, e o que parecia insignificante revela-se crucial. Esse é o movimento da consciência, não linear, não previsível, mas profundamente coerente com o fluxo do ser. Cada insight é uma pequena revolução silenciosa dentro de você. Quando a mente desperta, ela percebe que as escolhas não são sobre certo ou errado, mas sobre alinhamento com a essência. Cada ação consciente ressoa internamente. Cada decisão tomada a partir da presença altera o campo invisível ao redor. Muitos relatam que pequenas decisões diárias passam a ter impacto inesperadamente profundo. Sinta a conexão com o ambiente. Sons, texturas, luzes, cheiros. Nada é trivial. Blavatsky afirmava que o mundo externo é reflexo do mundo interno. Quando a percepção interna muda, o externo parece reorganizar-se magicamente, mas sem truques ou mágica aparente. Apenas o alinhamento ocorre. Há instantes de silêncio que carregam mais informação que palavras. Nesse espaço, percebe-se a dança invisível de padrões herdados, desejos, medos, memórias e potenciais. Observar esse movimento sem julgar é o que transforma a energia em consciência, caos em percepção. A energia do despertar não é agressiva, mas insistente. Ela persiste em pequenas provocações internas, sinais sutis, inquietações que levam você a olhar para dentro. Ignorar é impossível a longo prazo. A consciência desperta sempre encontra uma forma de chamar a atenção, ainda que silenciosa. Imagine agora um fio de luz
descendo pelo topo da cabeça e se ramificando por todo o corpo. Cada ramificação ativa regiões que estavam adormecidas. É percepção, é energia, é vida sutil. Blavatsky descrevia essa experiência como o alinhamento com a própria essência. Não é espetáculo, é prática silenciosa, sensível, real. O despertar também altera a relação com a dor. Não porque a dor desapareça, mas porque se torna percebida de forma diferente. Ela deixa de ser castigo e passa a ser sinal, alerta, guia. Cada desconforto se transforma em mensagem interna, e aprender a ler essa mensagem é parte da alquimia pessoal. Cada pergunta que surge dentro de você é portal. Cada dúvida que você sente é oportunidade. Pergunte-se agora: o que minha alma quer que eu veja neste instante? Não responda imediatamente, apenas sinta a pergunta. Ela carrega mais transformação do que qualquer resposta externa poderia oferecer. E agora, ao observar o mundo ao redor, perceba que nada é exatamente como parecia. Cada detalhe contém nuances antes invisíveis. Cada interação contém reflexos da própria consciência. Blavatsky nos lembra que despertar é perceber essas camadas sem pressa, sem expectativa, com atenção plena e reverência silenciosa. A próxima percepção já começa a se formar dentro de você. Um insight silencioso, um reconhecimento inesperado. Qual será o próximo véu a ser atravessado? Onde sua atenção se moverá primeiro? Essas perguntas não têm respostas externas, elas surgem do próprio movimento interno, e o que você fizer com elas determinará a profundidade do seu despertar. Enquanto você percebe a leveza que se instala no corpo, sinta que cada pensamento repetitivo, cada memória que parecia insignificante, contém uma frequência que você ainda não ouviu. Blavatsky nos recorda que a consciência desperta não ignora o trivial. Ela revela nele padrões invisíveis, mostrando que a profundidade não se encontra apenas no extraordinário, mas na sutileza que muitos passam sem perceber. É um convite silencioso para olhar além da aparência e reconhecer a dança da energia interna. Imagine que cada emoção, mesmo a mais comum, seja uma linguagem secreta do corpo, e que a mente desperta a decifra sem esforço consciente. Não se trata de controlar, julgar ou modificar. Trata-se de perceber o que sempre esteve presente, mas foi ignorado. Muitos imaginam que despertar exige esforço extraordinário, mas Blavatsky revela que a verdadeira alquimia está em observar o simples, sentir o ordinário e perceber a mensagem que ele carrega. O silêncio interno se torna mais profundo do que qualquer explicação externa. Cada pausa entre pensamentos é uma fissura no véu da percepção, uma oportunidade para enxergar o invisível. A mente desperta aprende a navegar nesse espaço sem medo, absorvendo informações que não vêm através dos sentidos comuns. Quem pratica relata uma percepção ampliada, como se a própria vida tivesse sido recodificada em uma frequência mais refinada, quase imperceptível, mas impactante. Ao respirar profundamente, sinta que o corpo está se tornando uma antena natural. Cada célula vibra de forma sutil, captando sinais que antes passavam despercebidos. Blavatsky afirmava que o corpo não é apenas veículo, mas receptor e emissor de consciências, e que perceber essa funcionalidade muda radicalmente a relação com o próprio viver. Você começa a notar padrões sutis que antes não reconhecia, e entende que despertar é um ato de sintonia, não de luta. Enquanto observa os pensamentos que surgem, perceba que muitos não são seus no sentido tradicional. São ecos, repetições, padrões herdados, resquícios de uma memória coletiva que influencia silenciosamente. A consciência desperta começa a separá-los do próprio sentir, reconhecendo-os como movimentos que vêm e vão, sem perder a estabilidade interna. Cada insight desse tipo é uma mini-libertação invisível mais profunda, que ninguém mais pode dar por você. Sinta a energia pulsando em seu plexo solar, como se cada batida do coração fosse uma leve martelada despertando algo antigo. Blavatsky ensinava que o despertar envolve reconexão com memórias ancestrais e saberes esquecidos. Cada impulso interno, cada sensação inesperada,
carrega mensagens que revelam camadas ocultas da própria alma. Muitos se surpreendem ao descobrir que não precisaram procurar nada fora. A transformação sempre esteve contida dentro deles, esperando apenas percepção consciente. Enquanto observa o mundo externo, note como ele parece mudar, sem realmente mudar. A mesma rua, os mesmos rostos, os mesmos sons, mas sua percepção está filtrando detalhes que antes passavam despercebidos. O despertar atua silenciosamente assim. Não muda o que é, mas altera profundamente a maneira como o que é sentido e compreendido. Essa percepção provoca uma espécie de leve ruptura na rotina mental, uma fissura que permite enxergar novas possibilidades invisíveis. Cada sensação física, mesmo mínima, contém informação sobre sua própria consciência. Uma coceira, um arrepio, uma tensão nos ombros pode indicar fluxos internos que exigem atenção. Blavatsky sugeria que cada sensação deveria ser sentida como mensagem, não ignorada. Essa atenção sutil e constante transforma o ordinário em portal, o familiar em desconhecido. E cada pequeno gesto da vida se torna carregado de significado, como se a própria realidade estivesse sussurrando segredos antigos. Enquanto percebe pensamentos que surgem e desaparecem, sinta que há uma estrutura invisível por trás deles. Não é lógica, não é racionalidade comum. É algo que a mente desperta reconhece sem necessidade de explicar. Blavatsky ensinava que a consciência é como um radar, captando padrões que não são aparentes, e que quanto mais você observa, mais você percebe a complexidade do que parecia simples. Essa percepção muda a relação com o próprio tempo, espaço e identidade. Cada memória reprimida contém energia que deseja ser reconhecida. Não se trata de reviver traumas ou culpas, mas de perceber que eles existem e que contêm informações preciosas. Blavatsky sugeria que cada sombra, cada fragmento esquecido, é uma peça da própria alquimia interior. Quem observa com atenção silenciosa percebe que não há nada a temer, apenas a integrar, e que essa integração é o que gera liberdade invisível, mas profunda. Enquanto sente a respiração, perceba que ela é ponte e catalisador. Inspirar e expirar conscientemente não é apenas movimento físico, é movimento interno que organiza energia, pensamentos e emoções em um fluxo coerente. A consciência desperta, reconhece esse fluxo, aprende a navegar nele e descobre que a percepção do mundo se torna mais nítida, mais sensível, mais carregada de significado do que qualquer explicação externa poderia oferecer. Enquanto observa seu corpo, note os micromovimentos que normalmente passam despercebidos. Cada ajuste muscular, cada tensão mínima, cada sensação de calor ou frio carrega mensagens que a mente desperta e interpreta. Blavatsky ensinava que o corpo é mapa e bússola, e que aprender a ler esses sinais transforma a percepção do mundo e da própria existência. Não há esforço, apenas atenção e prática sutil que ativa uma consciência mais ampla. Enquanto sente as energias internas, note que elas não seguem regras previsíveis. Elas surgem, circulam, transformam-se. A consciência desperta, aprende a acompanhar esse fluxo sem impor ordem, percebendo que cada instante contém informação, insight, orientação. Blavatsky chamaria isso de dança da energia interior, e ela ocorre com suavidade, sem alarde, mas com efeitos profundos no ser inteiro. Enquanto observa pensamentos sobre relacionamentos, perceba que cada interação externa reflete padrões internos, não para julgar ou mudar os outros, mas para perceber como você projeta e interage com aquilo que ainda não foi integrado. Cada percepção desse tipo é uma chave silenciosa que desbloqueia novas formas de atenção, sensibilidade e presença. A vida se torna campo de estudo e prática simultaneamente, sem necessidade de fórmulas ou dogmas. Enquanto percebe emoções que surgem, note que muitas vezes não correspondem à situação externa. Elas são ecos internos, sinais de algo que deseja ser percebido. Blavatsky dizia que cada emoção é um portal para a alma e que, ao observá-la sem resistência, você acessa informações que antes estavam invisíveis. A prática silenciosa de observar
transforma o ordinário em extraordinário, revelando insights inesperados e profundos. Enquanto sente o ritmo do seu coração, perceba que ele se conecta com frequências sutis que você ainda não identificou. Blavatsky ensinava que cada batida é carregada de memória ancestral, de sabedoria esquecida, de energia pronta para ser integrada. Quem observa atentamente percebe que o corpo não é apenas matéria, mas campo vivo de consciência e percepção. Cada batida se torna ponte para novas dimensões internas. Enquanto observa padrões de pensamento que se repetem, note que a consciência desperta não os combate. Ela percebe que cada repetição carrega potencial de insight. Blavatsky chamaria isso de reconhecimento das leis ocultas da psique. Quem pratica relata que, ao observar sem julgamento, as próprias estruturas internas se reorganizam, revelando clareza, liberdade e presença que antes pareciam inalcançáveis. Enquanto sente o fluxo da energia pelo corpo, perceba que cada sensação não precisa ser explicada. Não é misticismo, não é crença, é percepção pura. Blavatsky indicava que a mente desperta aprende a confiar nesse fluxo e que isso altera a relação com tudo ao redor. O mundo externo passa a ser reflexo da consciência interna e cada instante contém uma oportunidade de expansão silenciosa. Enquanto observa seus pensamentos e emoções simultaneamente, note que existe espaço entre eles. Esse espaço é invisível, mas tangível para quem percebe. Blavatsky chamaria esse espaço de campo de liberdade interior. É nele que a consciência desperta, atua, e é dele que surgem insights que mudam silenciosamente sua percepção da vida, sem necessidade de esforço ou explicação. Enquanto sente o fluxo da respiração, perceba que ela é ponte, catalisador e sinalizador. Cada inspiração ativa áreas adormecidas. Cada expiração libera bloqueios invisíveis. Quem pratica relata que apenas alguns minutos de atenção transformam a percepção de horas, dias, até semanas. A prática silenciosa é mais poderosa que qualquer teoria, pois ativa diretamente a experiência e a percepção interna. Enquanto observa o mundo externo de forma diferente, note que ele permanece o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Blavatsky ensinava que o despertar altera a percepção antes de alterar a forma. Quem percebe isso entende que a verdadeira transformação não é externa, mas interna, sutil, invisível, e que cada instante de atenção consciente é passo nessa jornada sem fim. E agora pergunte-se: o que ainda está oculto dentro de mim que deseja ser percebido? Onde meu olhar precisa penetrar com atenção silenciosa? Que percepção eu posso acessar agora que mudará minha relação com tudo ao redor? Essas perguntas não têm respostas prontas, apenas o convite de sentir, perceber e continuar explorando cada instante, cada sensação, cada insight que surge silenciosamente. Sinta agora que tudo o que foi explorado até aqui se condensou em você como uma rede de percepções invisíveis, mas absolutamente vivas. Cada insight, cada percepção sutil, cada sensação de energia interna que antes passava despercebida, agora se torna parte do seu campo consciente. Você percebe o invisível dançando ao seu redor, entende o pulsar silencioso da vida e sente que cada instante é um portal para níveis mais profundos de percepção. Não é teoria, não é imaginação. É a experiência direta do que Blavatsky sempre chamou de despertar da consciência. E enquanto esse campo se expande, há uma decisão silenciosa que você pode selar agora. Apenas escreva nos comentários: "Eu sou desperto". Essa frase é mais do que palavras. É a ativação do seu comprometimento, a marca invisível de quem escolhe continuar despertando, de quem decide observar, sentir e integrar cada camada de energia que antes passava despercebida. Este é o passo que conecta a intenção à percepção real. Se sentir essa ressonância, inscreva-se no canal, não apenas para seguir, mas para acessar um campo contínuo de percepção e ativação espiritual. Aqui, cada vídeo é um portal, cada insight uma chave para camadas mais profundas de consciência e cada presença, a sua própria energia expandindo-se junto.
Agradecemos por chegar até aqui e permitir que este conhecimento toque o que há de mais silencioso e profundo dentro de você. Continue sentindo, observando e explorando. O próximo nível já sussurra seu nome.